Olá pessoal, me chamo Edson Alves e sou professor da Faculdade UNB Gama. Nesse vídeo, vou comentar as soluções do Edcoder Beginner Contest 044. Se você ainda não tentou resolver nenhuma dessas questões, sugiro que pause o vídeo e tente resolvê-las antes. O link do evento está na descrição do vídeo. Se você puder fazer o evento na modalidade virtual, melhor ainda. Antes de começar, eu queria apresentar para vocês o contexto do porquê de estar fazendo esses vídeos. No início da pandemia, eu convidei alunos da Faculdade UNB Gama para um treinamento de programação competitiva. A cada semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, fazíamos eventos virtuais nas principais plataformas. Iniciamos com eventos do Edcoder e esses eventos se mostraram na prática muito adequados a equipes de iniciantes em nível intermediário. O Edcoder é uma plataforma japonesa, por isso os primeiros eventos do Edcoder eram todos em japonês, tanto o texto das questões quanto o texto dos editoriais. O primeiro evento que teve texto em inglês também para o enunciado dos problemas foi o 042, por isso os vídeos começaram exatamente nesse evento. No 044, que é o evento que vamos trabalhar hoje nesse vídeo, foi o primeiro dessa sequência a ter o editorial também em inglês. Ainda hoje não é 100% garantido que o editorial terá uma versão em inglês. Sempre tem um editorial em japonês e nem sempre tem a tradução internacional para o inglês. Então esses vídeos pretendem ajudar as pessoas que têm dificuldade com o idioma japonês e também os alunos iniciantes e intermediários que, mesmo tendo o editorial em inglês, pode ter uma dificuldade de compreensão dos conceitos e das técnicas utilizadas. Afinal, os editoriais são bastante sucintos e podem gerar essas dúvidas para quem ainda não tem muita experiência em programação competitiva. Isso dito, vamos às questões. Essas são as 4 questões que compuseram o evento. Começaremos pela questão A, TAC e os hotéis. O texto do problema diz o seguinte: existe um hotel com a seguinte taxa de acomodação: X ienes, ien é a moeda do Japão, por noite para as primeiras K noites, e Y ienes por noite da 40ª noite em diante. TAC vai se acomodar nesse hotel por N noites consecutivas. Determine a taxa total de acomodação que ele deve pagar. As restrições do problema são as seguintes: o número de noites e o K estão entre 1 e 10 mil. O X e o Y também estão entre 1 e 10 mil, com a restrição que o Y é estritamente menor que o X. E as 4 variáveis são todas inteiras. A entrada é dada em 4 linhas, nessa ordem N, K, X e Y, e a saída deve ser o valor total de taxa de acomodação que TAC deve pagar. Aqui são 2 exemplos de entradas e saídas válidas. No primeiro problema, TAC deseja permanecer 5 noites no hotel. Nas 3 primeiras, aqui o K é igual a 3, ele deve pagar 10 mil ienes por noite, totalizando aí 30 mil ienes por essas 3 primeiras noites. E as outras 2 noites, a quarta e a quinta, a taxa desce para 9 mil ienes por noite. Então são mais 18 mil, no total 48 mil, que é a saída apresentada. No segundo caso, TAC deseja permanecer apenas 2 noites. Então, como a taxa de 10 mil vale para as 3 primeiras, ele vai pagar 10 mil por noite, 20 mil no total. Esse problema é bem simples e basta tratar essas 2 condições. Caso o número de noites seja menor ou igual a K, basta pagar X reais por dia, então a conta vai totalizar N vezes X ienes. Agora, se o número de noites é superior a K, a gente vai pagar X iene para os K primeiros dias e para os dias restantes, que serão exatamente N menos K, pagaremos Y ienes por dia. Então, nesse caso, a taxa total será de K vezes X mais N menos K vezes Y. Dá para resolver esse problema usando o if separando esses casos e usando a expressão adequada, ou dá para fazer isso em uma única expressão, usando as funções max e min do C++. A expressão que une os 2 casos é a seguinte: o custo total a ser pago é x vezes o menor entre n e k. Aqui, se o número de noites for inferior a k, eu pagarei nx, que é o que está descrito aqui, e caso o k seja superior ao n, para as primeiras k noites eu pago x. E quando eu vou pagar y? Bem, se o n for inferior a k, n menos k dá uma quantidade negativa, então o maior entre os dois será o zero, então não pagarei o custo y em noite alguma. Agora, se o n é maior do que o k, n menos k dá positivo, será o maior entre eles e zero, e para essas noites excedentes eu pagarei y ienes. Usando essa fórmula unificada, que é o que eu vou usar aqui no meu código, ou separando os 2 casos com ifs, em ambos os casos eu tenho uma solução com complexidade constante.
Aqui está o código, bastante sucinto, onde eu faço a leitura das variáveis do problema nas linhas 7 e 8, uso a expressão unificada que eu citei agora há pouco para produzir a minha resposta na linha 10 e na linha 12 eu imprimo na saída padrão. O segundo problema é o problema B, strings bonitas. O texto do problema diz o seguinte: seja W uma string composta apenas por caracteres minúsculos. Nós diremos que W é uma string bonita se a seguinte condição é satisfeita. Cada letra minúscula do alfabeto inglês acontece um número par de vezes em W. Dada a string W, determine se W é bonita. As restrições do problema são duas. A primeira é que o tamanho de W está entre 1 e 100 caracteres. E a string W é composta apenas por caracteres minúsculos. Aqui são os caracteres entre A e Z. A entrada é composta apenas pela string W e a saída deve ser impressa a mensagem sim, em inglês yes, caso W seja uma string bonita, caso contrário, a string no. São dados aqui dois exemplos de entradas e saídas válidos. O primeiro exemplo é bastante elucidativo, no seguinte sentido. Vejam vocês que o caractere A acontece 4 vezes, o caractere B acontece 2 vezes e o C 2. Então, todos os caracteres que acontecem aqui estão em quantidade par e todas as outras 23 letras do alfabeto minúsculos não acontecem nenhuma vez, só que 0 também é um número par, por isso essa é uma string bonita, embora ela tenha apenas 3 dos 26 caracteres acontecendo mais de uma vez. No segundo exemplo, a string não é bonita porque o caractere H acontece 3 vezes e 3 é ímpar. Assim, para resolver esse problema, vamos usar uma estrutura de dados bastante útil, não só para esse problema, mas para diversos problemas, que é o histograma. O histograma é uma estrutura de dados que mantém o registro do número de ocorrências de um determinado elemento na estrutura que a gente quer avaliar. Nesse caso, a nossa estrutura é um string e cada elemento é um caractere. Então, o histograma HW de C será correspondente ao número de ocorrências de C na string W. Assim, a resposta do nosso problema será yes se, para todos os caracteres C do alfabeto minúsculo, todos os 26 caracteres, o valor de HW de C é par. Então, é possível fazer uma solução bastante tranquila uma vez montado o histograma, que é passar um a um os 26 caracteres e checar se o valor é par ou não. Aqui eu vou propor uma solução ligeiramente diferente, até para mostrar uma técnica um pouco diferente, que é a questão que esse problema não interessa o número exato de ocorrências de um caractere, apenas se esse número de ocorrências é par ou ímpar. Então, a atualização do meu histograma não será feita por acúmulo de ocorrências, não vai ser exatamente o número de ocorrências. Eu vou manter somente a paridade desse número de ocorrências. Então, no meu caso aqui da minha implementação, HW de C será 0 quando o número for par e 1 quando o número for ímpar. Para poder fazer esse chaveamento de trocar de par para ímpar e de ímpar para par, eu vou atualizar esse valor com o ou exclusivo. Essa operação binária de ou exclusivo com 1 troca o último bit de n, e o último bit é suficiente para a gente poder determinar a paridade, porque se esse bit for 0 e o n era par, com XOR 1 esse bit se torna 1 e passa a ser ímpar. Quando o número é ímpar, XOR com 1 vai dar 0 e o número se torna par. Então, essa complexidade aqui dessa solução que eu estou fazendo, ou a outra que usa a verificação direta do histograma pela paridade usando, por exemplo, o operador resta-divisão, vai ser a mesma. Vai ser proporcional ao tamanho da string, desde que a estrutura que represente o histograma tenha acesso aleatório aí, imediato em O1 para o caractere C. Se você usar um dicionário como o mapa do C++, você vai ter um fator logarítmico extra na complexidade, mas o input é pequeno o suficiente para que isso não seja nenhum impeditivo. Então, aqui é a solução usando o XOR que eu citei. Eu leio a string W da entrada. Em seguida, declaro um vetor de inteiros com 26 posições, inicialmente todas elas zeradas, ou seja, nenhum caractere apareceu ainda, todos são pares. E para cada caractere C na string W, eu vou converter o código ASCII desse caractere para o intervalo de 0 a 25, subtraindo A minúsculo. Então, o primeiro caractere é o próprio A minúsculo, seria mapeado por 0, e o último, maior de todos, seria o Z, menos A vai dar 25. Então, aqui eu faço o ou exclusivo igual com 1, que vai fazer aquele chaveamento que eu disse, trocar os pares para ímpares e ímpares para pares. Para determinar minha resposta, eu vou somar todos os elementos desse vetor. Então, essa função de C++ aqui, ela soma todos os elementos do intervalo indicado aqui, é do início ao fim
do meu histograma HW, e o valor inicial desse acúmulo aqui, dessa função, vai ser 0. Eu vou começar de 0, somando todos os valores. Se a soma der diferente de 0, significa que eu tenho um ou mais elementos ímpares no meu histograma. Então, a resposta é não. Então, no operador ternário, se um valor que for diferente de 0, significa verdadeiro. Então, a primeira cláusula aqui do ternário, não. Agora, se a soma permaneceu 0, significa que todos os elementos eram pares. Então, vai dar falso aqui no operador ternário. Eu vou para a segunda cláusula, que é sim. Então, a depender da resposta, imprimo ela aqui na saída e tem uma solução aceita para esse problema. O terceiro problema é o problema C, TAC e as cartas. O texto do problema diz o seguinte: TAC tem N cartas. Na 10ª carta, com o i variando de 1 até n, está escrito o inteiro xi. Ele irá selecionar uma ou mais cartas dentre essas n, de modo que a média dos inteiros escritos nas cartas selecionadas é exatamente igual a A. De quantas maneiras ele pode fazer essa seleção? As restrições do problema são 4. O número de cartas, a média A desejada e o valor xi de cada uma das cartas, todas elas estão restritas ao intervalo de 1 até 50. E essas variáveis todas são inteiras. Essa é uma questão que tem uma pontuação parcial. Se você conseguir resolver o problema com um n restrito apenas entre 1 a 16, você pode receber 200 dos 300 pontos atribuídos a essa questão. Então, a gente vai discutir também uma solução que trata justamente desse score parcial e depois uma solução que trata da pontuação completa. A entrada é dada em duas linhas. A primeira linha da entrada contém os valores de n e de A separados por um espaço em branco, e na segunda linha, os n valores xi também separados por um espaço em branco. A saída esperada para o problema é que você imprima o número de modos que ele possa selecionar as cartas de tal modo que a média obtida com as cartas selecionadas seja exatamente igual a A. Aqui temos 3 conjuntos de entradas e saídas válidos para o problema. Para a gente ter uma noção melhor do que o problema quer dizer, vamos dar uma olhada aqui no primeiro caso. Eu tenho um total de 4 cartas, são as cartas com os números 7, 9, 8 e 9, e eu desejo selecionar algumas delas de tal modo que as cartas selecionadas tenham média aritmética igual a 8 nos números escritos sobre elas. Uma maneira de fazer, por exemplo, é selecionar apenas essa carta, cujo valor é 8, a média aritmética de um único elemento é o próprio elemento, então é uma maneira de se fazer isso. Outras maneiras de fazer isso são as seguintes: uma delas é selecionar a carta 7 e a carta 9, ou essa carta 7 e essa carta 9, porque 7 mais 9 são 16, são duas cartas, então tenho que dividir por 2, 16 sobre 2 dá 8. Há também uma outra forma de fazer, eu já comentei 3 delas, as outras duas vêm de você escolher a carta 7, a carta 9 e a carta 8. 7 mais 9 são 16, mais 8, 24. Agora são 3 cartas, eu divido por 3, 24 por 3 dá 8 também. Outra maneira seria escolher o 7, o 8 e esse 9 aqui. Então essas são as 5 formas de selecionar algumas dessas cartas. Veja que nessas maneiras eu pude escolher apenas uma ou um par de cartas, ou mesmo 3 delas. Eu poderia selecionar todas elas, caso a média desse 8, aqui não vai ser o caso. Se eu somar essas cartas aqui, a média não será 8, então eu tenho 5 maneiras. Aqui a situação é bastante interessante, que eu tenho 3 cartas, mas qualquer que seja a seleção que eu faça, nenhuma delas resulta uma média igual a 8, então minha saída é igual a 0. Nesse último cenário, são 8 cartas, a média alvo é 5. Aqui também existe uma maneira de selecionar uma única carta com média 5. Se eu quiser selecionar 2 cartas com média 5, eu tinha a opção, por exemplo, de escolher essa carta 2 com essa carta 8, ou a carta 7 com a carta 3. Seria outra maneira de gerar a média 5 com 2 cartas. Eu tenho algumas maneiras aqui de fazer com 3 cartas, 4 cartas. Quando eu totalizo todas as maneiras distintas, o total dá 19. Muito bem. Para começar aqui a solução, vou primeiro propor para vocês uma solução que vai obter a pontuação parcial de 200 pontos, com n limitado até 16, mas é interessante porque a ideia geral dessa solução não está errada. Mais para frente, o que a gente vai fazer é conseguir processar ela de maneira mais eficaz. Se eu soluciono k dentro dos elementos x, a média aritmética dele será dada pela soma dos valores das cartas dividido por k. E o problema, então, nada mais é do que avaliar todas as escolhas possíveis, e todas as escolhas possíveis seriam correspondentes a todos os subconjuntos possíveis do conjunto X, que contém todos esses elementos xi.
Para cada elemento eu tenho a opção de escolher ou não ele para fazer parte do meu subconjunto. Então eu tenho n elementos, para cada elemento eu tenho duas escolhas, isso me dá um total de 2 elevado a n subconjuntos distintos. Então o n da entrada, que está restrito ao intervalo entre 1 e 50, acaba se tornando um valor grande para a entrada, porque 2 elevado a 50 é um número bastante grande de subconjuntos. Se eu tentar listar todos esses subconjuntos e verificá-los, eu vou ter um veredito TLE. Então aquela restrição do escório parcial traz o n para menor ou igual que 16 e 2 elevado a 16 já é uma quantidade factível de subconjuntos a serem avaliados no tempo limite. Então, se eu fizer essa abordagem de listar os 2 elevado a n subconjuntos para o n até 16, eu consigo ainda passar os casos de teste, e esses casos de teste que estão dentro desse intervalo vão me totalizar aqueles 200 pontos da pontuação parcial. Aqui está essa solução que vai dar TLE, o veredito dela é TLE, mas ela passa no conjunto de casos de teste que corresponde aos 200 pontos informados na entrada. Então, como isso vai ser feito? A minha resposta aqui é o número de subconjuntos cuja soma dos elementos tem média igual a A. Para representar um subconjunto, eu vou usar um inteiro. Na verdade, aqui um inteiro long, para que a solução não dê problemas de limite, de overflow, afinal, as entradas vão chegar até 52 elevado a 50 não cabe no inteiro. Então eu vou usar aqui um inteiro de 64 bits e eu começo no 1 e vou passar um a um todos os elementos, incrementando de 1 em 1 até 2 elevado a n. Esse shift binário aqui corresponde a 2 elevado a n. O que isso faz? Faz com que eu avalie todos os inteiros que são representados em até n bits. Aqui o inteiro vai me dizer qual é o conjunto de qual forma. Se o bit estiver ligado, significa a presença daquele elemento, então o iésimo bit ligado significa que o xi está no meu subconjunto, e se o bit estiver zerado, significa que aquele elemento não pertence ao meu subconjunto. Então isso é uma maneira bem simplificada, mas bastante efetiva de representar todos os subconjuntos de um conjunto de n elementos. Vejam vocês que eu estou excluindo a possibilidade de pegar um subconjunto vazio, porque o A, que representa a média, é sempre maior ou igual que 1. E não pegar nenhum elemento seria correspondente a ter um conjunto com média zero. Né? A soma seria zero porque eu não teria elemento nenhum. Então, passo de A ao menos um elemento. Então, todos os inteiros aqui de 1 até 2 elevado a n menos 1 tem pelo menos um bit ligado. Isso vai ser mais importante logo adiante, eu já vou dizer. Então, inicialmente, a soma dos elementos do meu subconjunto S é zero. E o número de elementos desse subconjunto, que é meu M aqui, também é igual a zero. O que eu vou passar agora em cada um dos bits, veja, de i igual a 0 até n-1, são os n primeiros bits da representação binária de S. E aqui, nesse if aqui, essa condição testa se o iésimo bit está ligado. Vejam vocês que 1 deslocado à esquerda e posições é equivalente a 2 elevado a i. É um número binário que tem todos os bits zerados, exceto o bit da iésima posição. Quando eu faço o e lógico com S, todas as posições que já tem o zero aqui, o e vai dar zero, porque o e só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros. Então, a única situação que me interessa é aquela onde eu tenho aqui na iésima posição o bit ligado, e agora eu vou confrontar com o bit da iésima posição de S. Se ambos estiverem ligados, isso será verdadeiro e eu vou passar para essa expressão. Se S tivesse bit desligado, então isso vai dar falso e eu não entro nessa condição. E o que significa entrar nessa condição? Acrescentar o valor de xi na soma dos meus elementos subconjunto e incrementar o número de elementos. Aqui eu usei o operador vírgula para poder botar duas expressões na mesma linha e reduzir aqui o espaço de exposição nessa apresentação. Agora, quando eu terminar de avaliar todos os bits desse inteiro S que representa meu subconjunto, ou seja, avaliei todos os elementos que pertenciam ou não pertenciam ao meu subconjunto, eu tenho que fazer duas verificações. O valor da soma aqui é um múltiplo de m? Veja que se não for um múltiplo de m, a divisão de soma por m vai dar um número em ponto flutuante e certamente não vai ser igual a porque A é um número inteiro. Então, caso a soma seja um múltiplo de m, e essa divisão, agora que eu sei que é uma divisão exata, for exatamente igual a A, eu incremento minha resposta que eu tenho mais uma maneira de selecionar um subconjunto desses elementos com média A. Então, essa será a resposta do meu problema. A segunda parte aqui é só a questão da leitura da entrada e a saída do problema. Eu leio os valores de NA, depois declaro um vetor de inteiros que comporta n posições, leio todas essas posições a partir da entrada, passo para a função que eu acabei de comentar e a saída que ela me retorna eu imprimo na saída padrão. Então isso vai ter, como eu comentei, uma solução com veredito TLE, porém ela vai te dar uma pontuação parcial de 200 pontos. Para resolver o problema na íntegra e obter todos os 300 pontos, a gente precisa fazer uma maneira mais eficaz de tratar esses subconjuntos. Já vimos que elencar todos eles é inviável no tempo que a gente tem à nossa disposição. Então a técnica empregada para resolver esse problema vai ser a programação dinâmica.
Para as pessoas que estão começando agora a estudar programação competitiva, pode ser que elas tenham dificuldade por não conhecer essa técnica, mas em linhas gerais, para que vocês possam começar a entender a abordagem da programação dinâmica, a ideia é pegar um problema e dividir ele em subproblemas menores, que são idênticos ao problema original, mas com parâmetros distintos, e a partir das soluções dos subproblemas menores, eu consigo combiná-las de tal forma a compor a solução do problema original. Então ela tem essa característica que parece com o paradigma da divisão e conquista. A diferença aqui é que essa subdivisão é muito menos drástica que no caso da divisão e conquista, que tenta dividir o espaço de busca na metade ou mais. E aqui a divisão às vezes é um simples passo na direção de uma das dimensões. Ela também remete ao paradigma da busca completa, porque eu não vou deixar de considerar nenhuma possibilidade nessas possíveis subdivisões. Então eu não vou fazer como os gulosos que escolhem sempre a opção ótima. Dentre as opções eu vou ponderar todas elas, resolver todos esses subproblemas que podem ser gerados a partir do meu problema e depois combiná-los. Outra característica marcante da programação dinâmica é porque, como esses subproblemas podem surgir em mais de uma subdivisão possível, eu resolvo cada subproblema uma vez e armazeno o valor da solução desse subproblema em uma tabela. Se esse subproblema aparecer novamente em outro processo de subdivisão, ao invés de computá-lo novamente como a busca completa eu faria, a gente consulta a nossa tabela de memorização e retorna imediatamente o valor. Isso aí dá à programação dinâmica uma eficiência muito grande, justamente por não fazer contas desnecessárias. Para caracterizar o problema, a gente vai estabelecer o que a gente chama de estado do problema, que é um conjunto de parâmetros que caracterizam exatamente uma instância do problema. No nosso problema em questão, o estado que eu estabeleci aqui para a solução do problema, a gente pode ter estados distintos no mesmo problema e para problemas distintos, naturalmente, estados distintos, né? Depender de como você escolhe o estado, pode facilitar ou dificultar as suas transições. Isso também vai impactar a complexidade assintótica, conforme vamos comentar isso mais adiante. Então, o estado aqui em questão é esse. Eu chamei de DP aqui, e o estado tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro I vai delimitar os elementos que eu ainda posso escolher. Então, quando eu passo o parâmetro I para o meu estado, significa que eu estou considerando os elementos xi mais 1 até o xn menos 1. Então, eu escolho um sufixo aqui do vetor x. Aqui eu estou indexando entre 0 e n menos 1. Então, dentre esses elementos, eu quero escolher m deles. Então, eu ainda posso escolher m dentro desses n elementos, e eu desejo, ao escolher esses m elementos, que a soma dos elementos escolhidos seja exatamente igual a S. Então, vejam vocês que esse estado aqui é um problema que não é exatamente igual ao que eu quero resolver, mas é próximo o suficiente para que ele possa gerar a solução do meu problema original. Por que eu estou preocupado apenas na soma aqui e não na média aritmética? Vejam vocês que quando eu calculo a média aritmética de m elementos, então eu tenho que somar todos os valores desses elementos e dividir por m para obter a média, que é a média que eu desejo. Só que essa expressão aqui equivale a essa expressão de baixo. Então, ao invés de tentar fazer uma soma e depois uma divisão, eu vou tentar obter uma soma que tenha o valor igual a MA. Então, usando esse meu problema que eu descrevi aqui agora há pouco, o problema original seria somar para todos os valores de M possível quais são as formas que eu tenho de obter a soma MA. Então, escolhendo um único elemento, como é que eu obtenho A? Escolhendo 2 elementos, como eu obtenho 2 vezes A? Escolhendo N elementos, como eu obtenho N vezes A. Então, eu vou usar as soluções desses subproblemas aqui, por meio de uma soma, combiná-las para fazer a solução do problema original. Uma vez que você estabelece qual é o seu estado, você tem que saber resolver esse subproblema. E, em geral, a gente resolve esse subproblema para os casos mais simples possíveis, que a gente chama de casos base. Quando é que acontece o caso base desse problema? Acontece quando eu tenho i igual a n, o que significa que eu não tenho mais elementos à minha disposição. Então, eu não tenho mais nenhum elemento para escolher. Nesse caso, se eu já não tenho mais nenhum elemento à minha disposição, o único cenário que é factível é eu não escolher ninguém e ficar com a soma igual a zero. Não escolhi ninguém, a soma fica igual a zero, então isso é possível. Coloco o 1. Agora, se eu não tenho mais elementos a escolher e quero selecionar m deles, e o m é maior que zero, já não é mais possível. Ou mesmo que o m seja igual a zero, mas eu quero uma soma maior do que zero, isso também não é possível. Então, esse aqui é o único cenário limítrofe aqui que eu tenho um valor diferente de 1. Eu não tenho nenhum elemento para escolher, mas também não queria escolher ninguém, e a soma que eu desejava era igual a zero. Então, as transições são as maneiras de você combinar os subproblemas para fazer a solução do problema original. Então, se eu quero saber de quantas maneiras eu tenho para escolher de x em diante m elementos para formar S, eu vou fazer
essa transição considerando justamente o elemento xi, que é o primeiro elemento dentre os que restaram. Em relação a esse xi que sobrou, me restam duas alternativas. Escolher ele de tal maneira que ele vai fazer parte da soma dos elementos que eu desejo, ou ignorá-lo e seguir adiante considerando os demais elementos. Então, no primeiro caso, onde eu escolho o elemento xi, e eu só posso fazer essa escolha se o parâmetro de soma que eu tenho aqui na terceira dimensão ainda me permite essa escolha, ela ainda é inferior, o valor de xi é inferior a essa soma, ou igual. Então, escolhendo esse elemento xi, então eu passo a considerar o próximo sufixo do xi mais 1 em diante. Agora eu vou precisar escolher apenas m menos 1 elementos, porque eu acabei de escolher um elemento agora, e esse elemento já desconta dessa soma que eu espero obter x em unidades. Então, os elementos que restam precisam somar apenas S menos xi. Agora, se eu resolver ignorar o xi, isso é sempre possível, eu passo para o próximo sufixo, ainda preciso escolher a mesma quantidade de elementos e obter ainda a mesma soma. Veja que se o xi for estritamente maior que S, não tenho a opção de escolher, então a transição é apenas seguir adiante. Conhecidos os casos bases e a transição, a implementação dessa solução de programação dinâmica é razoavelmente tranquila, uma implementação recursiva que só tem de novidade a questão da memorização. Eu já vou mostrar isso no código. Para avaliar a complexidade dessa solução, eu tenho que observar quantos são os estados que eu tenho que avaliar e quanto custa fazer essa transição entre os estados. A transição aqui é feita em complexidade constante, afinal, eu só preciso somar o resultado desses dois problemas, desses dois estados. Então, uma única soma, complexidade constante. Agora, o número de estados, quantos vão ser? Veja que o i está restrito aos números entre 0 e n menos 1. Então, são n valores possíveis para o i. O m é a quantidade de elementos que eu posso escolher, que vão de 0 até todos, de 0 até n. Então, também é proporcional a n. Então, essa é proporcional a n, essa também é proporcional a n. E a soma S, ela será proporcional a n vezes x, porque são n elementos e x é o maior valor possível entre todos os valores xi. Então, minha complexidade vai ser n vezes nx. Então, eu tenho n ao cubo vezes x estados. Cada um vai ser calculado com a transição que custa em O1. Então, a complexidade será n ao cubo vezes x. O x também está limitado à quantidade máxima de 50. Então, vocês vão ver no editorial em japonês ele dando a complexidade de n à quarta potência. Isso é interessante só para a gente poder ver se seria factível passar no tempo limítrofe. 50 elevado à quarta potência ainda dá para fazer dentro de poucos segundos. Então, isso gera uma solução aceita. Vamos ver a implementação aqui agora. Ao longo do código, eu vou usar esse duplo L para sinalizar um inteiro de 64 bits. Aqui é o meu valor máximo em cada dimensão, seria 50, mas eu boto sempre um pouquinho a mais. Essa sobra não faz mal. Então, o meu estado tem a primeira dimensão, que vai ser o i, a segunda dimensão, que é o m, e aqui é onde eu vou guardar a soma. Então, para calcular o meu problema, que eu chamei o problema de dp lá no slide agora há pouco, eu estava chamando de dp o estado, mas o estado aqui eu chamei de st, e dp é o problema mesmo. Então, para os parâmetros i, m e aquele meu s aqui que eu chamei de soma, eu quero saber qual seria a solução do problema. Veja que os dois parâmetros auxiliares aqui, que é o número de elementos e os próprios elementos xi, têm que ser passados porque eu preciso deles ao longo do cálculo da função. Mas o que caracteriza meu estado são só os três primeiros. A primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar se é o caso base. Se o i for igual a n, a gente já viu que a única maneira de retornar 1 é caso a soma que eu desejo seja igual a 0 e eu também não tenho que escolher nenhum elemento. Nesse caso aqui, retorno 1, em todos os demais, retorno 0. Aqui é a parte da memorização no sentido da consulta. Se eu já tiver armazenado nessa minha tabela ST aqui o valor para quando eu tenho o estado i, m e soma, então se isso for diferente de menos 1, eu vou usar o menos 1 como um sentinela para indicar que eu ainda não calculei aquele estado, significando então que se for diferente de menos 1, esse estado já foi calculado e memorizado, então retorno o valor já memorizado. Isso aqui, se você remover, a solução continua correta, mas provavelmente você vai receber um TLE porque você acaba fazendo o cálculo várias vezes de um mesmo estado. Se o estado ainda não foi computado, eu começo considerando a possibilidade de não escolher o xi. Não escolhendo o xi, eu sigo adiante, mantendo o m e a soma. Agora, se eu posso escolher ainda algum elemento, o m é maior ou igual que zero, estritamente maior que zero, eu ainda posso escolher um elemento, e esse elemento que eu estou considerando agora, que é o xi, é menor ou igual que a soma, então eu acrescento como possibilidade na minha resposta a de escolher esse elemento. Então eu vou para o próximo sufixo,
subtraio 1 de m, afinal acabei de fazer uma escolha, e da soma eu subtraio o valor de xi. Uma vez calculado o valor desse estado, vem a segunda etapa da memorização aqui no sentido de registrar o valor para aquele conjunto de parâmetros. Então, para os parâmetros i, m e soma, a resposta é res, e esse vai ser o retorno da minha função. Então, na hora de resolver o problema, que depende da chamada dessa função que eu acabei de mostrar, eu tenho que fazer alguns preparativos. O primeiro deles é inicializar a minha tabela. Minha tabela tem que estar com o valor sentinela de -1 em todas as posições, e eu uso a função main_set, que é bastante útil para esse propósito. Ela vai inicializar todos os bytes de ST com valor -1, e a quantidade de bytes vai ser dada pelo operador sizeOf. A minha resposta inicialmente é 0, e para cada um dos valores possíveis para m, para a quantidade de elementos, eu vou calcular a função para aquela quantidade, visando uma soma i vezes a, e o resultado do número de possibilidades de fazer isso são acrescidos na resposta. Por fim, eu retorno a resposta do problema. Da linha 40 em diante, eu tenho a leitura do problema, que é idêntica à da solução anterior. No editorial em inglês que tem no site do Etcoder, ele propõe como desafio que você resolva esse problema em complexidade n ao cubo. No nosso caso aqui, a gente está discriminando o x do n, significa tirar uma das dimensões, sair de n ao cubo x para n ao quadrado x. Só que não tem no editorial em inglês essa solução, ela consta apenas na parte japonesa do editorial. E vale a pena a gente conhecê-la porque é bastante engenhoso o mecanismo que ele usa para poder eliminar uma das dimensões do nosso estado. Então, conhecer essa técnica pode ser útil no futuro para abordar outros problemas. A ideia central é que você considere uma sequência de elementos y, que todos eles sejam iguais ao valor a, que é a nossa média-alvo. É uma sequência de n cópias do valor a. Se eu tirar a média aritmética de todos os elementos da sequência y, essa média vai dar a, porque a soma desses elementos é n vezes a, e dividido por n dá o próprio a. Então a ideia aqui agora é fazer o seguinte: quando a gente estava fazendo a resolução do problema, no caso anterior, para cada xi eu considerava escolher ele para fazer parte da minha soma ou não. Aqui, para cada xi, eu também vou fazer uma escolha, mas a escolha agora é ignora o xi ou substitui a soma, na soma que eu tenho de NA, o yi pelo xi. Isso é interessante porque a ideia é que eu considere sempre a minha soma como tendo exatamente n elementos. Como eu sei que a soma tem exatamente n elementos, a soma-alvo que eu desejo obter é n vezes a. Então, quando o elemento xi entra em substituição do yi, ele pode alterar ou não essa média. Isso a gente vai ter certeza lá no final, se essa soma permanece sendo NA ou não. Então isso é bastante interessante porque a gente tinha considerado na solução anterior a hipótese de eu escolher apenas um elemento, ou apenas 2 elementos, ou apenas 3 elementos, e assim por diante. Aqui, eu fixando a quantidade de elementos da minha soma igual a n, eu já não me preocupo mais com as outras possibilidades, e elas vão ser retratadas no nosso algoritmo pela não escolha dos xi. Mas não escolher o xi deixa um a no lugar dele, para balancear essa média de tal maneira que será a média a se a soma permanecer ao final igual a NA. Então, é uma estratégia bastante interessante e que me permite reduzir o meu estado em uma dimensão. Então, o meu estado agora, que eu chamei agora corretamente de ST, vai ter dois parâmetros. A posição i, a partir do qual eu considero os demais elementos, x e em diante, e qual é a soma-alvo que eu desejo obter agora. O caso básico que eu tenho acontece na mesma posição. Quando eu não tenho mais elementos a considerar, eu vou ter a resposta igual a 1 se somente se a soma que eu cheguei ao final da consideração de todos os elementos possíveis é igual a n vezes a. Se não for n menos a, se for mais ou menos, não me interessa, a resposta é igual a 0. A transição é bastante semelhante ao que a gente tinha antes. Se eu ignoro o elemento i, então eu sigo para o problema no próximo sufixo, ainda visando a mesma soma s. Agora, se eu escolho o elemento xi, a minha soma vai ser subtraída de a, porque minha soma inicialmente tinha todos os elementos iguais a nas posições y, então eu tiro o y, que é igual a e somo o x no seu lugar. E veja que aqui eu não tenho mais aquela condicional de saber se o xi é maior ou igual que a soma, porque agora a soma já parte de 2n, então ela pode crescer para chegar a mais nx para cima e pode também chegar mais para baixo. Então, a partir da soma n vezes a, eu posso chegar a 2 vezes n menos a e não chega a zero, mas perto de zero aí, no pior caso, porque os x não chegam a ficar nem negativos nem iguais a zero. Então, a quantidade de somas possíveis agora ela fica ampliada em 2 vezes.
mas em termos de complexidade assintótica, esse 2 não muda a conta, ainda eu vou ter nx estados, embora seja o dobro de somas. O x, novamente, é o valor máximo entre os x e aqui da minha sequência. Então, eu vou ter n possibilidades para o i, 2 vezes n vezes x para a soma s, então isso vai me dar n ao quadrado x estados distintos. A transição continua sendo constante, porque é apenas uma soma, então a complexidade fica reduzida de n ao cubo x para n ao quadrado x. Vamos ver a implementação dessa segunda versão aqui do problema. Veja que meu estado, de fato, aqui na minha tabela de memorização, tem uma dimensão a menos, tem a dimensão do i e a dimensão da soma. A assinatura da função é a mesma. O caso base muda, porque agora, quando a soma for igual a NA e eu já avaliei todos os elementos, igual a N, então retorno 1, e se a soma deu diferente de NA, eu retorno 0. A parte da consulta, a tabela é a mesma coisa. Se a tabela já tem um resultado para I e soma, eu retorno direto, e ter o resultado significa que é diferente de menos 1, que é o valor sentinela. E minha transição agora fica simplificada. Como eu não tenho mais aquela condicional, eu considero os dois casos. O primeiro de ignorar o x e i, o seguinte de considerar o xi na soma. Nesse caso, eu subtraio o a da soma e somo o xi no lugar. Nos dois casos, eu avanço para o próximo sufixo. Como eu já estou guardando aqui o resultado direto, na minha tabela de memorização, eu posso retornar o valor obtido aqui e ele também já estará memorizado. Para resolver o problema, que fica até mais simples que antes, eu preciso apenas inicializar minha tabela com o valor sentinela de menos 1 e atentem vocês para esse menos 1 aqui na resposta. Isso acontece porque, quando eu estou fazendo essa nova abordagem de escolher ou não cada um dos xi, existe a possibilidade de não escolher ninguém. Se eu não escolher ninguém, os y eram todos iguais a soma dá NA e seria uma média possível. Só que na prática isso significa que eu não escolhi ninguém no conjunto x. Então, para reduzir essa possibilidade do total que foi contabilizado, eu venho com esse menos 1 para excluir essa possibilidade de não escolher nenhum x lá no código original da força bruta. Por isso que eu não inicializei lá o s com 0, porque eu não estava levando em consideração essa possibilidade de não escolher ninguém. E aqui essa possibilidade acaba sendo contada pela abordagem que a gente teve, então ela precisa ser descontada aqui, por isso menos 1. Por fim, da 29 em diante, é a leitura da entrada conforme foi feita nos dois exemplos anteriores. Por fim, o último problema é o problema D, a soma dos dígitos. O texto do problema diz o seguinte: para os inteiros b com b maior ou igual a 2 e n com n maior ou igual a 1, defina a função f de bn da seguinte maneira. F de bn será igual a n quando o n for estritamente menor que o b. Caso contrário, f de bn será o f de b e o chão de n dividido por b mais o resto da divisão de n por b, quando o n for maior ou igual que b. Aqui, a função chão, que está ali na expressão acima, significa que ela retorna o maior inteiro que não excede a divisão n por b. E o n mod b é o resto da divisão de n por b. Então, essa é uma definição bastante técnica, bastante precisa da função f de bn, e logo a seguir ele dá uma definição informal que já é suficiente para a resolução do problema. Continuando, informalmente, f de bn é igual à soma dos dígitos de n escritos na base b. Por exemplo, vale o seguinte: se eu pego a base 10 e o número 87.645, então na base 10, cada um desses símbolos aí é um dígito na base 10, eu somo 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4, que me dá um total de 30. Agora, quando eu considero a base 100, o primeiro dígito, o menos significativo desse número na base 100 vai ser o 54, o segundo menos significativo será o 76 e, por fim, o mais significativo será igual a 8. A soma desses dígitos vai dar 138. Na entrada, você receberá os inteiros ns. Você deve determinar se existe um inteiro b, uma base b maior ou igual que 2, de tal maneira que o n nessa base seja igual a s. Se a resposta for positiva, determine também a menor base possível b. As restrições dos problemas são 3. O número n, que vai ser dado na entrada, e também a soma s, ambos estão no intervalo entre 1 e 10 elevado à 11ª potência. Ambas variáveis ns são inteiras. A entrada é formatada de tal modo que o n está na primeira linha e o s na segunda linha. Se existe uma base b maior ou igual a 2, tal que o n escrito nessa base tem a soma dos dígitos iguais a s, imprima o menor b possível. Se esse b não existe, imprima o menos 1.
foram dados aqui para a gente como exemplo 3 pares de entradas e saídas válidas. O primeiro e o segundo correspondem aos valores que estão no texto do problema, que é o número 87.654 na base 10 e na base 100, que dão as respectivas somas de 30 e 138. E aqui tem um exemplo que o mesmo número, 87.654, não dá para fazer com que a soma de seus dígitos totalizem 45.678 em base alguma, por isso que o resultado é menos 1. Para resolver esse problema, vamos concentrar primeiro em 2 casos excepcionais que o tratamento deles vai nos auxiliar na solução como um todo. Inicialmente, observe que se a soma que eu desejo obter a partir da soma dos dígitos de n é maior que o próprio n, não dá para resolver o problema, a resposta vai ser menos 1. Isso vai acontecer porque a maior soma possível dos dígitos de n vai acontecer quando eu pego uma base que é estritamente maior que n. Assim, todo o valor de n fica acumulado no primeiro dígito dessa base e a soma vai dar o próprio n, que é inclusive o nosso segundo caso excepcional. Se a soma é exatamente igual a n, a primeira base, que é estritamente maior que n, então será a menor base que dá certo, vai ser o n mais 1. O importante de tratar esses 2 casos à parte é porque eles delimitam o nosso intervalo de busca para as bases para o intervalo de 2 até n. Só que o n na entrada é bastante grande, bastante significativo, chega a 10 à 11ª potência. O que significa que se eu passar em todos esses valores possíveis, avaliando todas as bases, eu vou obter um veredito TLE. Eu preciso ainda reduzir ainda mais esse meu intervalo de busca. Vamos escrever então o n na base B. A notação de n na base B é essa daí. Ele tem um coeficiente, um dígito, C0, ali que é o coeficiente constante, e depois eu tenho um associado à primeira potência de B, depois um associado à segunda potência de B, até a késima potência de B. O problema que a gente quer resolver aqui agora é determinar se existe uma base B que a soma corresponda à soma desses coeficientes aí, o C0 mais C1 mais C2 mais CK. Quando você pega essas duas expressões e subtrai a primeira da segunda, a gente obtém essa expressão aqui embaixo. N menos S, eu subtraí essa dessa daqui. Desse lado, o C0 vai se cancelar com C0. O C1 vai para a evidência, sobra B menos 1. C2 vai para a evidência, sobra B ao quadrado menos 1. E assim por diante até o CK. Essas expressões aqui, B menos 1, B ao quadrado menos 1, até BK menos 1, são todas elas divisíveis por B menos 1. Então, eu posso botar um B menos 1 em evidência aqui. Isso vai mostrar que N menos S é um múltiplo de B menos 1. Esse fato é bastante relevante porque ele vai nos limitar o espaço de busca das bases, porque agora eu observo que essa expressão aqui, B menos 1, tem que dividir essa diferença, e esses dois valores aqui a gente conhece da entrada. Então, os candidatos à base têm que ser os divisores de n menos s somados em uma unidade. Agora, quantos são esses divisores? Será que isso reduz o suficiente para que eu consiga um AC? Vamos pegar aqui a propriedade da teoria dos números em respeito à divisibilidade. Se eu tenho dois inteiros AB, de tal modo que o B divide A, isso significa que existe o inteiro C, tal que o A é um múltiplo de B. A vai ser B vezes C. Como a multiplicação é comutativa, eu poderia escrever, ao invés de B vezes C, escrever C vezes B, o que mostraria por essa mesma propriedade que o C também é um divisor de A. Então, quando eu acho um divisor B de A, imediatamente associado eu acho um divisor C de A também. E o que a gente pode fazer é demonstrar por contradição que um desses dois divisores é estritamente menor ou é igual à raiz quadrada de A. Se você supôs que os dois fossem estritamente maiores do que raiz quadrada de A, o produto seria maior do que o A, só que de fato o produto C vezes B ou B vezes C tem que dar exatamente igual a A. Então, um dos dois tem que ser menor ou igual que a raiz quadrada. Assim, eu posso calcular o número de divisores. E quem são eles? Em complexidade proporcional à raiz quadrada de A. Então, o meu número de bases a serem avaliadas é proporcional à raiz de A. Aí vai ser a raiz de 10 elevado a 11 no pior caso, isso ainda dá para computar em tempo hábil. Para cada base que eu escolher, eu tenho que calcular a soma dos dígitos nessa base. Essa rotina, eu vou mostrar para vocês a implementação dela daqui a pouco, ela é proporcional ao logaritmo do número que eu quero calcular. A base aqui acaba sendo pouco importante porque em notação de complexidade assintótica, todas as bases são proporcionais à outra por uma constante e a constante é ignorada. Então aqui eu não botei a base B porque qualquer base seria equivalente à base 2, que é a base padrão para a notação de complexidade assintótica. Assim, revisando o que a gente já descobriu, eu tenho que investigar
como candidato à base todos os divisores de n-s mais 1. Escolhida a base, eu calculo a soma dos dígitos de x nessa base e vejo se eles correspondem ou não ao meu s. Então a complexidade da solução vai ser raiz quadrada de n vezes o log de n, o que me leva ao veredito a C dentro do limite de tempo estabelecido. Esse é o código da solução. A função que soma os dígitos de x na base b, que eu comentei agora há pouco, está implementada aqui, das linhas 8 até a linha 19. Estou usando ainda variáveis long e long, é importante porque 10 elevado à 11ª não cabe em um inteiro. Defino aqui na linha 6 uma constante que representa o infinito, um valor absurdamente grande, é só para pegar um valor que não seria capaz de ser atingido de outra maneira. Muito bem, em relação à implementação da soma dos dígitos, inicialmente a soma dos dígitos é zero. Enquanto o meu parâmetro x for maior do que zero, significa que ele ainda tem um dígito pendente. Eu extraio esse dígito por meio do operador resto da divisão. Esse dígito aqui extraído vai fazer parte da soma que eu vou retornar. E eu divido o x então pela base. E essas divisões sucessivas vão levar ao fato que o x vai zerar em algum momento, quando ele não tiver mais nenhum dígito pendente. Então essa rotina soma os dígitos de x e a complexidade dela é proporcional ao logaritmo de x, porque eu faço esse laço aqui, eu itero nesse laço o número de vezes proporcional ao número de dígitos de x naquela base. Esse número de dígitos pode ser computado por meio do logaritmo. Muito bem, a solução principal recebe como parâmetros o n e o s da entrada. Aqui são os dois casos bases que eu discuti lá com vocês. Se a soma dos dígitos que eu devo tentar determinar for estritamente maior que o n, não há solução. E se for exatamente igual a n, aí eu boto a primeira base, que isso é verdade, que é n mais 1. Daqui por diante a gente vai ter ou não solução, aí vai depender dos candidatos que eu tenho à base. Então, esses candidatos aqui, a base menos 1 tem que dividir n menos s. Então, essa diferença n menos s que eu vou avaliar os seus possíveis divisores, e minha resposta, a princípio, começa infinito, porque eu quero pegar a menor resposta possível. E como eu vou processar os divisores fora de ordem, eu tenho que ir atualizando a resposta para que no final eu tenha o menor valor que deu certo dentre eles. Então, meus candidatos a divisores começam no 1 e eu vou procurar até, no máximo, a raiz quadrada. Para evitar a extração da raiz quadrada aqui no lado direito, eu verifico se eu já extrapolei ou não meu limite, elevando o d ao quadrado. Então, se o quadrado de d for menor ou igual que a diferença, significa que o d é menor ou igual que a raiz quadrada. Para cada candidato a divisor, vou passar sequencialmente 1 a 1 em todos eles. Se o d divide a diferença, o meu primeiro candidato à base é d mais 1. Então, somo os dígitos de n nessa base, que é o d mais 1. Se eles corresponderem a S, eu atualizo minha resposta. Olha, achei uma base que funciona. Então, vai ser o menor entre o que eu já achei que funciona até agora e a base que eu acabei de avaliar. Em seguida, eu divido essa diferença por D. O D divide o diff, essa divisão vai dar um número inteiro. E esse pode ser um outro divisor. Se ele não for o D que eu já avaliei, eu tenho uma segunda base a avaliar, é o K mais 1. Então, eu faço a mesma estratégia aqui para o K mais 1. Ao final de eu avaliar todos os possíveis candidatos à solução, eu observo se a resposta permaneceu igual ao infinito, que era o valor que eu dei inicialmente para a resposta. Se permaneceu infinito, significa que ninguém deu certo. A resposta é menos 1. Agora, se um ou mais deram certo, a resposta foi atualizada e essa será a resposta do problema. A parte final aqui é a parte da entrada e da saída, bastante simples, são duas variáveis serem lidas, e essa função de resolução que eu acabei de explicar produz aí a menor base quando ela existir. Aqui a gente finaliza o evento, eu vou agradecer a todos que acompanharam o vídeo até esse momento, e até a próxima.